15 horas 46 minutos, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde. E assim como eu anunciei no início do programa, a presença dela, vereadora da Câmara Municipal de Divinópolis, Kel Silva. Kel, seja bem-vinda. Boa tarde. Gente, Carla, é muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada pela acolhida e vamos bater papo. Vamos bater papo. Eu já vou começar com uma pergunta aqui que tá todo mundo esperando você falar sobre esse projeto. É a lei que garante leitos para gestantes, né? Que perderam o seu bebê. Eu gostaria que você falasse desse projeto, que inclusive já foi protocolado? Ele já subiu, né? Foi o 5º projeto que a gente subiu, bem no início, bem em janeiro, a gente protocolou ele. E a gente está na expectativa dele ser pautado, e por isso a gente chamou uma audiência pública para a gente mostrar para a população a importância do projeto e a população também dar esse aval que é muito importante. E o que é o projeto? Acho que é importante explicar ele um pouquinho, porque antes de eu explicar o projeto, é importante dizer que ele é um projeto apartidário. Ele não é um projeto de direita ou de esquerda ou de centro. Ele é um projeto para as mulheres de Divinópolis, para as famílias de Divinópolis. Acho que isso é importante ser dito. Então, o projeto, ele consiste em separar, né, os quartos das mães que tiveram filhos natimortos ou com óbito fetal. Ou seja, se você perdeu o seu bebezinho ali no início da gestação, né, com 11, 12 semanas, você precisa passar por um processo de curetagem. Né? Muitas das vezes você tem que ir para o hospital, fica internado. E esse procedimento é feito na maternidade. E muitas das vezes você vai dividir o quarto com uma mãezinha que está ali para ter o seu filho, né? Está numa expectativa e você está em outra. Uhum. Então, ali já começa uma certa violência, tanto para a mãezinha que perdeu, quanto para a mãe que vai ter o seu filho vivo. E as que tiveram, né, esse natimorto, que é quando você vai e acontece alguma intercorrência, o bebezinho acaba morrendo. Então, você chega na expectativa de ter o seu filho no braço e não tem. E aí você é colocado ali no quarto, junto com uma mãe. Mas, para além dessa separação, o projeto ele prevê também um cuidado maior da maternidade, né, em relação a essas mães. Porque um aviso, se você coloca um aviso, você já elimina muitos problemas. Que muita coisa chega para a gente relatado, que é o seguinte: eu perdi meu filho, e aí a enfermeira veio e fala assim: cadê seu bebê? Você não está amamentando seu bebê, por quê? Então, assim, porque a gente sabe que rotina de hospital é loucura, você troca de plantão, não dá para passar todas as informações. Então, se você tiver lá em cima óbito fetal, ou perca, ou quarto mesmo separado, você muda a rotina. E é importante dizer que muitos hospitais já fazem isso, mas não fazem isso com a força de uma lei. Então, alguém, se não fizer, tudo bem. Então, a gente quer fazer essa lei aqui para Divinópolis. Divinópolis tem maternidade, várias maternidades. E desde que a gente pautou ela, sabe, Carla, tá chegando muita mensagem, muitas mães, muitas mulheres que nunca tiveram coragem de falar de uma perda fetal, estão falando, estão se vendo nisso. Porque eu passei por essa situação, né? Eu tive perda fetal, eu precisei fazer a curetagem, e eu tive um parto prematuro. E eu só não fiquei no parto prematuro num quarto com uma mãezinha, porque a médica plantonista, ela teve a sensibilidade de me avisar. Fala assim: olha, eu vou te dar alta, porque vai chegar uma mãezinha, que ela vai... Aí eu não sei como que você vai reagir. Porque pra mim era melhor ficar internada, porque eu tava, tipo, a um passo da UTI pra ver minha filha. E aí eu optei por ir embora pra casa, porque eu pensei assim: nossa, eu vou ficar aqui, minha filha tá na UTI, essa mãe, que a gente sabe quando a gente tem filho... Ou não, a gente só fica pensando coisa ruim, então essa mãe vai olhar pra mim e ficar pensando assim: não, meu filho também pode ir pra UTI, ela não vai nem curtir o momento dela também. E eu vou ficar com essa vontade também de estar ali com meu filho, com a minha filha. Aí eu optei de ir pra casa, né? Mas isso foi a sensibilidade da médica. Mas se você tem uma lei, você não precisa ficar dependente disso. E isso facilita muito a vida, porque quem segura o rojão geralmente é o acompanhante, é o pai, é a mãe, né? A mãe da gestante, a sogra, a amiga, porque são várias situações que se passam ali. E a gente tem essa preocupação também com a saúde mental dessas mulheres, porque é um trauma e você vai alimentar de novo esse trauma.
E é importante dizer que esse projeto, assim, quando eu me tornei vereadora, eu busquei, assim, vários projetos para a gente fazer para Divinópolis, e um deles eu já tinha ouvido, que é esse, que foi protocolado em Goiânia pela vereadora Ava Santiago, ela é do PSDB, e quando eu vi o projeto, eu falei assim, cara, se eu virar vereadora em Divinópolis, eu quero fazer. E assim, a minha campanha inteira, eu ficava pensando, se eu virar vereadora, vai ser o meu projeto. Se eu virar vereadora, vai ser o meu projeto. Virei vereadora, é o meu projeto. E é um projeto para a gente pensar as mulheres e para a gente pensar as famílias. E eu acho que ele é muito importante da população saber, entender e, se puder, apoiar a gente. É porque é muito doloroso para a mulher. Tá ali esperando, fica naquela expectativa toda para ter o seu bebê. De repente, por algum motivo, acaba perdendo e ainda ter que dividir o quarto com uma que está ali com o filho vivo, né? É muito doloroso também. E tem a consequência aí, que você mesma disse, de ficar ali com um trauma, né? De pensar que tudo isso aconteceu. Exato. Então, por isso a importância desse projeto. Isso. A gente vai fazer o seguinte, 15 horas e 52 minutos, nós vamos dar aquela pausa, vamos de música, mas daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo com a Kel Silva. Quer interagir com o nosso bate-papo? Manda sua pergunta para ela também no 32220001. Já já a gente volta. Tarde e com Kel Silva, vereadora da Câmara Municipal de Divinópolis. A gente comentava aqui sobre o projeto Pilar, mãe de filhos natimortos, né? Natimortos ou com óbito fetal. Ou com óbito fetal. Já que a gente está comentando de saúde, tem um assunto assim que a gente, aliás, todos os divinopolitanos estão aguardando que essas obras acabam logo e seja feita essa inauguração do Hospital Público Regional. E aí, o que você diria dessa importância desse hospital para Divinópolis e região? Eu também estou ansiosa, porque esse hospital é uma promessa antiga, né, de várias autoridades que já passaram por esse estado, e todo mundo quer ser o pai de obra, né? Agora vai aparecer governador, vai aparecer presidente, prefeito, vereador, até o vizinho vai falar que saiu graças a eles, mas o que é importante é sair. E eu tô numa expectativa muito boa, sabe, Carla? Porque vai tirar Divinópolis desse gargalo da saúde. A gente crê que com a inauguração do Hospital Regional, a gente vai ter aí um desafogamento muito grande na área de saúde, principalmente em algumas especialidades. Eu acho, assim, a última vez que eu tive um encontro falando sobre as especialidades que viriam para o Hospital Regional, falou que não seriam tantas, seriam algumas, mas que já ia facilitar alguns, como fala, levar, né, as pessoas para fora, que o pessoal reclama muito, né, ter que transferir um paciente da UPA para uma outra cidade. Às vezes a gente acha ruim, mas essas outras cidades têm especialidades para aquilo ali, que é melhor ela ir para lá do que ela ficar aqui aguardando um leito no hospital. Claro, é muito mais fácil estar aqui em Divinópolis, né? Então, o SUS, ele funciona muito assim, né, de rede. Mas eu tenho certeza que esse hospital, quando ele sair, espero que saia no meio desse ano, tudo esteja bem para poder desafogar mesmo a saúde divinopolitana, que tá um caos. Agora, falando de educação, né? No sistema MPA de comunicação, a gente tem feito muitas reportagens voltadas às agressões entre aluno com aluno, entre mãe de aluno com professora. Teve um caso de injúria racial até. Então, essas agressões nas escolas, qual que é a importância para você que é, né, professora, entende muito bem da sala de aula, qual que é a importância para você de discutir, debater esse tema, considerando aí que está demais, né? Principalmente nesse ano de 2025, que já começou com vários casos. Isso, a gente começou aí, não tem nem um mês e meio de aula, né, corrente. E o que eu penso muito sobre a educação? Nos últimos anos, o professor, ele vem sendo muito atacado. Ele foi transformado, né? Ele já vem de um patamar. Antigamente, né, quem era professor era aclamado pela sociedade, todo mundo tinha muito respeito pela figura do professor. Hoje inverteu, ele virou um grande vilão. Todo mundo sabe mais que o professor. Atrelado uma desvalorização muito grande da carreira desses profissionais. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sou professora da rede pública estadual, eu tenho mestrado e doutorado. Eu não recebo meu doutorado.
Eu comecei a receber meu mestrado tem pouco tempo. Então, assim, todas as carreiras, todas as profissões em que você faz uma pós-graduação que não é um mestrado ou um doutorado, você já tem um acréscimo de valor na sua carreira. E aí, o profissional de educação que tem que estar sempre estudando, ele não é valorizado pela sua formação. Então já começa por aí, né, essa violência contra o profissional educacional. E aí quando a gente vai para dentro da escola, vai para dentro da sala de aula, a gente não tem uma segurança mais ali dentro da sala de aula, porque a violência ela já instalou. E ela instalou também entre os próprios alunos que brigam entre si, a gente tem que apartar, o menino fica com raiva, aí jura o professor, na escola, a gente tem vários casos desse tipo. Então, falta aí políticas públicas voltadas para a segurança do profissional educacional, né, para ele poder exercer a sua profissão de forma plena, que é educar a sua disciplina, que educação, moralidade, essas coisas vêm de casa. A gente ensina a disciplina e a forma como essas disciplinas vão fazer com que eles lidem na vida social. Né? A gente não vai ensinar o menino a não bater numa outra pessoa, isso tem que vir de casa. Né? E o que a gente percebe muito? A ausência da família. A gente precisa, dentro da escola, ter a presença da família, do pai, da mãe, do responsável, porque a educação ela é conjunta. Ela é responsabilidade do Estado e ela também é uma responsabilidade individual, familiar. E os professores, eles não estão dando conta. A gente não está dando conta porque nosso salário é muito baixo, então a gente tem que fazer 2, 3 turnos. A segurança da escola não tem. Então, às vezes, você vai ser assaltado na porta da escola. Às vezes, o menino vai te ameaçar. Né? Às vezes, você vai separar a briga e acaba sobrando para você. Dependendo do conteúdo que você leciona, você vai ser acusado de doutrinador, né, pelas redes sociais. Né? A gente sofre isso muito nas humanas. Né? Então, você vai ser doutrinador se você for falar, por exemplo, de respeitar as diferenças entre as pessoas, não cometer racismo, não cometer homofobia ou capacitismo. Tá doutrinando. Então, assim, são microviolências que vão alimentando. Então, esses casos aqui, a gente não sabe o que aconteceu no caso da agressão da mãe, da professora, né? A gente não sabe como que se deu a questão das injúrias, porque no Estado fica muito, muito restrito, mas o que a gente vê é essa linha de continuidade que é uma violência dentro dessas escolas. E a gente precisa lembrar também que tem os alunos, os estudantes, né? Esses estudantes também sofrem com esse tipo de violência, porque eles não têm uma escola apropriada, eles vão para uma escola que está cheia de mato, que está cheia de entulho, que o Estado não faz uma limpeza. Né? Então, a gente também precisa dar um suporte para esses alunos. A gente também precisa ter um profissional que seja bem de saúde mental para lidar com eles. Um professor que dá 2, 3 turnos, ele não está com a saúde mental bem. Tá, então, Kel Silva falando sobre educação e já ela vai falar de transporte público. Já a gente vai de música, dá aquela pausa, daqui a pouquinho a gente volta. 16h39, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde. Esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com a Kel Silva, vereadora da Câmara Municipal de Divinópolis. E a gente comentou aqui de saúde, educação. Vamos falar um pouquinho, Kel, do transporte público, né? Tem muitas pessoas que usam o transporte público, são vários bairros e inclusive tem ônibus que ficam lotados, povo reclamando, estrutura de ônibus, o motorista que tem 2 funções, trocador, aliás, mais de 2 funções, exatamente. Porque ao mesmo tempo que tem que dar o troco, tem que olhar quem está descendo, quem está subindo do ônibus. Teve aquela greve, né, aquela paralisação, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre o transporte público. Ótimo. É uma pauta muito importante, né, Carla, porque o transporte público também é um direito fundamental nosso enquanto cidadão. O que isso significa? Que o transporte público é tão importante quanto a educação e saúde, porque a gente se locomover pela cidade, ele é um direito.
nosso. E, às vezes, a gente não trata o transporte com essa seriedade, com a importância que ele tem. A greve dos funcionários, eu falei, né? A gente teve um encontro lá na Câmara, que era legítima, né? Que eles chegaram a falar, mas não avisou. Não, eu sempre acho que a greve, quando ela chega a acontecer, porque os trabalhadores, eles têm as motivações para causar o caos, que é parar a cidade para todo mundo ver e ouvir sobre aquela pauta. Então, era importante aquela paralisação. Como é importante a gente debater o transporte público de Divinópolis. Porque uma cidade desse tamanho, a gente não está dando conta. E desde a pandemia, isso são índices já nacionais, as formas de concessão das empresas com as prefeituras não está funcionando. Os contratos geralmente são feitos por catraca girada. Então, é pelo número de pessoas que pegam os ônibus. Então, aí você começa a perceber por que os ônibus estão muito cheios. Porque é mais lucro para as empresas encher o ônibus até abarrotar, porque o contrato é por catraca girada. E o que é ideal é por quilometragem. Porque se for por quilometragem, se tiver uma pessoa, a empresa já vai estar ganhando. Então, olha só, a gente já resolveria o problema da zona rural, por exemplo, que ficou sem ônibus, tiraram os ônibus, porque, não, dá muito problema. Dá problema, a manutenção dos ônibus é maior, sim, mas se muda, a empresa ela é obrigada, aí o contrato é por quilometragem. Acho que o grande ponto é a gente rever esses contratos para a gente poder mudar. 2027 ainda vai ser discutido a mudança aqui, mas já é uma coisa que a gente já pode estar pontuando e fiscalizando o que está acontecendo. Muita reclamação chega para a gente do bairro universitário, né, dos universitários, que é Lixanadu, Bela Vista, o pessoal que mora no São José, ou que mora em outras partes da cidade, que estuda no FSJ, UENG, Cefet, chega um horário que o ônibus não passa mais. Então, assim, por que não está passando? Porque tem que pegar 2, 3 meninos. Então, assim, é muita reclamação por um transporte que não está sendo efetivo. Eu sou defensora, né, do tarifa zero. Estou estudando muito para apresentar propostas que sejam viáveis para a cidade, né? Porque isso eu não posso propor enquanto vereadora. A gente tem que levar o debate para o executivo. Eu tenho certeza que o executivo vai ouvir, porque diz que sempre está do lado da população. O tarifa zero é uma coisa muito importante e histórica de ser feita. Mas o passe livre estudantil universal é uma coisa que dá para fazer, e eu sou ferrenha defensora. Porque se você tem 2, 3 filhos em idade escolar, que eles precisam estudar em escolas de ensino médio, e elas geralmente são no centro, não tem nos bairros, igual as escolas municipais, é um gasto dessa família. E esse dinheiro que é poupado pelo Vale Transporte, né, pelo Vale Espaço Livre Estudantil, ele sobra no final do mês e ele é injetado de volta na cidade. Isso é um ponto válido também para o tarifa zero, porque o que as pesquisas já apontam? O dinheiro que você gasta para se locomover pela cidade, você pode gastá-lo na cidade, na feira. Então, você aquece a economia. Então, tem várias formas de se fazer para resolver isso de uma forma que não pese o executivo, mas que também não pese no bolso do trabalhador, porque o transporte é um direito. Então, são coisas que a gente tem que debater, são coisas que são importantes. Aí você fala assim, mas e para agora, Kel? E para agora? Agora a gente queria uma CPI. A gente queria uma CPI para ver para onde está indo o subsídio, né? Foi umas coisas que eu pontuei, né? Na votação do empréstimo de 20 milhões, que era os 70 milhões da Copasa, que deveria estar sendo utilizado para questões de saneamento básico, mas teve uma parcela que foi justamente para subsídio do transporte. E a gente quer saber o que a empresa está fazendo com esse subsídio. Como que está sendo dividido isso? No dia que teve a reunião lá na Câmara, não ficou muito claro. Então, só o que eles falaram ali já dava uma CPI. Né? E assim, eu estou aguardando, espero que os meus colegas vereadores assinem também, para a gente poder pontuar isso bem para a população, porque 2027 é logo ali. E a gente precisa debater esse transporte para amanhã, mas sem esquecer dos danos de hoje. Porque é ônibus quebrado, o pessoal que tem deficiência reclama todo dia que o elevador não funciona. Então, e aí? A gente repassou subsídio.
né? A passaginha está segura desde a pandemia. Eles estão lucrando, diminuíram carro. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse lucro? Então, uma CPI é importante. Ok, tá aí a Kel Silva. E a gente vai fazer o seguinte, vamos dar aquela pausa, 16 horas e 45 minutos. E depois, na volta, a gente tem um áudio para a Kel. E a gente vai deixar o espaço para ela finalizar e falar sobre o tema que ela quiser. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Horas e 2 minutos, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde, com a Kel Silva, vereadora. E olha só, ela falou de um projeto bacana logo no início, e a gente tem uma ouvinte que prestou bastante atenção e passou por essa situação. Olha só, vamos ouvir. Oi, Carla, boa tarde, tudo bem? A respeito da entrevista da Kel, eu já passei por isso, graças a Deus, não foi comigo, né, a perda do bebê. Eu tive meu filho, foi nos Estados Unidos, e era um hospital católico. Então, né, estávamos todos no quarto, e no quarto de frente, a moça tinha perdido o bebê dela, e eu não sabia não. Aí a madre foi lá levar umas medalhinhas, me deu, né? E foi no quarto em frente levar a medalhinha para a mãe. E aí ela voltou falando que o bebê dela tinha morrido. Isso me causou um trauma tão grande. Até hoje eu lembro dessa mãe. E essa lei que a Kel está fazendo aí, nossa, muito bom. Eu tenho esse sentimento até hoje dessa mãe. Eu sempre lembro desse fato. E eu lembro que no dia... eu chorei demais, sabe? Nossa, eu chorei tanto por ela, de tristeza, de pensar assim que todas nós estávamos com o bebê no colo e ela não. Parabéns, Kel. Isso é muito válido, viu? Tá aí, é a Marta Silva, Kel. Olha só, te parabenizando por esse projeto, porque ela vivenciou esse momento, né? Enquanto ela estava ali com a filha no colo, a outra pessoa ali não pôde... não teve, né, esse mesmo sucesso ali, né, de ter o seu bebê no colo. E por isso ela te parabeniza sobre esse projeto. E vamos falar de audiência também, né, porque tem audiência e já convoca a Marta para fazer parte também. Isso mesmo, Carla. Marta Silva, muito obrigada pelo relato. É muito importante, né, a partir do momento que a gente começou a falar da lei, né, que eu apelidei de Lei Pilar, em homenagem à minha filha prematura, muitas mulheres estão falando sobre essa dor, esse silenciamento, e muitos relatos parecidos com o seu, Marta, que é dessa culpa que não é sua, de não poder ter feito alguma coisa, abraçado, falado uma palavra. Então, o que eu posso fazer é convidá-la a participar junto com a gente dessa audiência pública, que também vai ser um momento de acolhida e de desabafo. Eu recebi uma mensagem também no Instagram de uma mãe falando, né, que há 4 meses ela passou por uma situação parecida com a da Marta e que não sai da cabeça dela a mãezinha. Então, às vezes, a gente se juntar e fazer e lutar por um projeto que vai acolher essas mães também vai acalmar o seu coração. Então, se você puder, e todo mundo que está me ouvindo, puder comparecer na audiência pública, que vai ocorrer no dia 31 desse mês, dia 31 de março, às 19 horas, na Câmara Municipal, para a gente debater esse projeto de lei, vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque vai mostrar que nós, divinopolitanos, a gente se importa realmente com as mães, né, com a saúde mental dessas mulheres e principalmente com a família. É um projeto muito bonito e eu tenho certeza que a cidade vai abraçar e eu conto muito com vocês. E eu espero vocês lá dia 31 às 19 horas. Kel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tendo novidades, projetos, volte sempre, tá bom? Nossa, foi um prazer, Carla. Pode me chamar sempre. Eu adoro seu programa, sou sua fã. Amo estar aqui, todo mundo. É muito bom ter esse contato também com a população, porque o vereador, como eu sempre falo, ele é a voz da população. Mas se a população também não chega até o vereador, não tem o que ele fazer.
Então, estar nesses lugares que são mais acessíveis, que as pessoas ouvem, não só apenas sobre política, é importante. A gente está aqui para falar sobre tudo, né? Sobre telenovela, série, se quiser a gente está debatendo, a gente quer debater a sociedade, mas a gente quer transformar a Divinópolis numa cidade realmente que seja para todos, em todas as suas diferenças e semelhanças. Muito obrigada. E se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, essa entrevista estará na íntegra no portal mpa.com.br. 17h06. Vamos dar aquela pausa, vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta.